Preparem-se, torcedores celestes, porque o que está prestes a acontecer no Cruzeiro pode mudar completamente o rumo do clube nesta temporada. Existe uma movimentação silenciosa acontecendo nos bastidores, algo que ainda não foi totalmente exposto, mas que já começa a gerar dúvidas, teorias e até desconfiança. E o mais curioso de tudo isso, envolve nomes diretamente ligados a um rival recente. Sim, você não ouviu errado. Mas afinal, o que está por trás dessa estratégia é apenas uma coincidência, ou existe um plano muito bem pensado, sendo executado diante dos nossos olhos? O Cruzeiro vive um momento de pressão. A torcida cobra, o desempenho oscila e, dentro de campo, algumas posições começam a se tornar um problema real. E nenhuma delas chama mais atenção do que o gol. A lesão de Cássio abriu uma lacuna enorme, justamente em um setor que deveria ser de segurança. E enquanto isso, Matheus Cunha não consegue transmitir a confiança que o torcedor espera. Cada jogo aumenta a tensão, cada lance vira motivo de debate e o que antes era apenas uma preocupação, agora virou urgência. E é nesse cenário que surge a figura de Arthur Jorge, um treinador que não toma decisões por impulso, pelo contrário, ele observa, analisa e age com base em convicções. E quando ele indica um nome, não é por acaso. Existe um motivo, uma leitura, uma estratégia por trás. E foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores do Cruzeiro. A diretoria percebeu que precisava agir rápido. E a solução veio diretamente da cabeça do treinador. Um nome começou a circular internamente. Um nome que, à primeira vista, surpreende. Mas quando você entende o contexto, tudo começa a fazer sentido. Estamos falando de John Assim, o goleiro que teve passagem marcante pelo futebol brasileiro e que hoje está no futebol europeu. Um jogador que conhece o cenário, que já enfrentou pressão e que, acima de tudo, tem algo muito importante nesse momento: motivação. Porque aqui está o ponto que muda tudo. John tem um objetivo claro na carreira: disputar uma Copa do Mundo. Esse é o grande sonho dele, só que para isso acontecer, ele precisa de algo essencial: minutos em campo, visibilidade, sequência. E no cenário atual, isso não está garantido na Europa, ou seja, o que antes parecia distante, um retorno ao Brasil, começa a se tornar uma possibilidade real. E é aí que o Cruzeiro entra com força. Percebe como as peças começam a se encaixar? De um lado, um clube desesperado por uma solução imediata no gol. Do outro, um jogador com ambição, precisando jogar e provar seu valor. E no meio disso tudo, um treinador que já conhece esse atleta, que confia nele e que enxerga exatamente o que ele pode entregar. Isso não parece improviso, isso parece planejamento. E quanto mais você analisa, mais fica claro que existe um padrão sendo seguido. Porque Dom não é o único nome nessa história. Outro jogador também começou a aparecer nas conversas internas. Um nome que, curiosamente, também tem ligação com o mesmo contexto. Estamos falando de Gregori, um volante com características bem definidas: intensidade, marcação forte, disciplina tática e capacidade de dar equilíbrio ao meio-campo. E novamente surge um detalhe importante: a relação com Arthur Jorge. Não é só sobre qualidade técnica, é sobre confiança, é sobre conhecer o comportamento do jogador dentro e fora de campo, é sobre saber exatamente o que esperar em momentos de pressão. E isso no futebol vale muito. Agora para e pensa comigo: dois nomes, dois jogadores, ambos com histórico em um mesmo ambiente, ambos com ligação direta com o treinador, ambos encaixando perfeitamente nas necessidades atuais do Cruzeiro. E isso é coincidência? Ou estamos vendo um plano sendo executado com precisão? Porque quando você olha de fora, pode até parecer uma aposta arriscada, trazer jogadores ligados a outro clube, apostar em nomes que não são unanimidade. Tudo isso pode gerar questionamento. Mas quando você mergulha mais fundo, percebe que existe lógica, existe estratégia, existe intenção. Arthur Jorge não está simplesmente buscando reforços. Ele está procurando peças que já conhece, que já testou, que já entende. Ele está tentando reduzir o risco e, ao mesmo tempo, aumentar o impacto. Porque jogadores com esse perfil chegam com algo diferente. Eles chegam com fome, com vontade de provar, com necessidade de mostrar serviço. E isso pode ser exatamente o que o Cruzeiro precisa nesse momento. Agora me diz uma coisa: e se esse plano realmente dar certo? E se John aceitar o desafio e assumir a titularidade? E se Gregori chegar e trazer o equilíbrio que o meio-campo tanto precisa? A gente pode estar diante de uma virada de chave na temporada. Mas calma, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Negociações não são simples. Existem contratos, interesses, concorrência, detalhes financeiros. Tudo isso pesa. E qualquer movimento errado pode colocar tudo a perder. Só que uma coisa já está clara: o Cruzeiro não está parado. Existe movimentação, existe estratégia, e existe uma tentativa real de mudar o rumo da história. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve agora para não perder nenhuma atualização do Cruzeiro,
porque as próximas notícias podem ser decisivas. E voltando, o que mais chama a atenção nesse possível plano não é apenas os nomes envolvidos, é a forma como tudo está sendo construído. Não é um movimento desesperado, não é uma contratação aleatória, é uma leitura de cenário. Arthur Jorge está olhando além do óbvio. Ele está enxergando oportunidades onde outros talvez não estejam olhando. E isso pode ser o diferencial. Porque no futebol, muitas vezes, quem ganha não é quem tem mais dinheiro, é quem toma as melhores decisões. E nesse caso, trazer um jogador motivado, com o objetivo claro, que precisa jogar e que já tem relação com o treinador, pode ser muito mais eficiente do que apostar em um nome caro e sem encaixe. Agora a pergunta, que não quer calar. A torcida vai comprar essa ideia, porque no fim das contas, o futebol também é emoção, é confiança, é identificação. E trazer jogadores ligados a outro contexto pode gerar resistência. Mas se dentro de campo o resultado vier, tudo muda. A crítica vira apoio, a dúvida vira certeza. E o que parecia estranho passa a ser genial. E talvez seja exatamente isso que Arthur Jorge esteja tentando fazer. Transformar uma ideia questionada em uma solução incontestável. Mas para isso, tudo precisa acontecer do jeito certo, no tempo certo, com as peças certas. E é por isso que os próximos dias são tão importantes. Porque qualquer novidade pode confirmar ou mudar completamente esse cenário. Agora eu quero saber de você. Você acha que Dão seria a solução ideal para o gol do Cruzeiro? E Gregóri chegaria para resolver o meio-campo? Essa estratégia faz sentido? Ou é arriscada demais? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para entender o que a torcida está pensando nesse momento. E não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a qualquer momento pode sair uma atualização bombástica sobre esse assunto.